Muito bom, boa noite, queridos amigos, boa noite, aqueles companheiros que nos assistem através da transmissão pelo Facebook. Como Rosana falou, nós estamos aqui na tarefa difícil de substituir nosso Guilherme Medina, que todos adoramos ouvir. Essa semana nós estamos, o tema da semana, e temos em nossa casa um tema da semana. Dezembro começou, e o tema da semana é o significado do Natal em nossas vidas. Nós ontem, às 10 horas, tivemos a excelente reflexão feita pelo companheiro Ricardo Gembarovski, da Casa Espírita Frei Fabiano. Foi transmitido e está no nosso Facebook, aqueles que não viram e quiseram vir. Hoje seria o nosso guia na semana, e na quarta-feira, na reunião de 15 horas, vamos ouvir o mesmo tema no enfoque da companheira Isabel Aquino. E eu estava indo a Sedai resolver um problema de água aqui da casa, quando meu telefone tocou, e era o Guilherme, que é meu primo, Gui, e ele disse: Li, como ele me chama, uma emergência, acabo de ser avisado, entregaram uma passagem para 7 horas da noite embarcar no Santos Dumont para São Paulo, para uma reunião amanhã, substituindo um colega que não vai poder ir ou estar lá, sei lá o que é. Você me ajuda, eu peço 1000 desculpas, pede desculpas ao pessoal do Boa Nova, Gui, não tem problema. A gente faz, e aí fizemos lá uma troca, você faz no outro dia para mim, a gente está sempre fazendo esses ajustes. E aí, já no caminho de volta para casa, resolvido, graças a Deus, o problema da água, que era importante também, uma coisa de cada vez, comecei a pensar: o que eu vou falar logo mais à noite? E me peguei na pergunta: qual o significado do Natal para mim? Porque se o tema é o significado do Natal em nossas vidas, comecei a pensar: o que significa o Natal para mim? O que significa mais especialmente este Natal, que vai acontecer daqui a 22 dias. Como eu já venho me preparando para esse Natal. É verdade que a árvore já está armada. A bota para o netinho botar a cartinha, que Papai Noel até já levou, já está pendurada. Já começamos a pensar no amigo oculto, são as comemorações felizes do Natal. Mas alguma coisa dentro da gente pensa também em como fazer Natal para dentro da gente. Eu fiquei pensando quantas vezes nesses meus felizes 70 anos, a cada dezembro eu pensei qual o significado do Natal daquele ano. Porque eu não sei se isso acontece com vocês. Para mim, cada Natal tem um significado. Alguma coisa a gente celebra, comemora, planeja, revê, avalia, reprograma. Qual o significado desse Natal? Até porque a gente muda, a vida muda, e muitas vezes na nossa vida a gente percebe que o significado do Natal daquele ano mudou também, está diferente do que foi no ano passado, no outro ano, no outro ano. Mas como o objetivo da nossa reflexão não é falar de mim, eu me lembrei, a partir desse questionamento que me fiz, de 2 narrativas de que gosto especialmente, que certamente estiveram comigo em muitos natais da minha vida. A primeira está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é uma preciosidade. Eu recomendo a leitura e àqueles que desejarem dar um bom presente de Natal, com mensagens dos mais diversos espíritos, todos a respeito do Natal.
O outro livro, o livro Boa Nova. Em ambos os livros a gente encontra mensagens de Humberto de Campos. E nós vamos, na primeira delas, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal, nós vamos recordar com Humberto de Campos aquele momento em que, após a desencarnação, a sua desencarnação, a desencarnação do apóstolo Pedro, após a sua desencarnação, e nós lembramos, ele foi crucificado também, como Jesus, e Jesus vem buscá-lo e o leva para os páramos de luz da espiritualidade. E a descrição de Humberto de Campos nos encanta quando diz da alegria do apóstolo ao se perceber naqueles espaços de paz. Passa-se um tempo, talvez umas 3 semanas, ele naquela alegria, naquela paz, perto de Jesus, porque ele ansiou desde o momento da morte de Jesus o reencontro com o Mestre. Mas naquele momento Jesus se aproxima dele e diz a ele que ele continuasse ali descansando, mas que ele, o Senhor, precisaria partir. E Pedro, ansioso, pergunta a Jesus: para onde vais, mestre? Jesus aponta na noite escura, uma região mais densa, mais escura, e Pedro percebe que ali estava a terra. E Jesus diz: enquanto houver na terra um só gemido, não posso estar distante por muito tempo. Pedro se surpreende com aquela afirmativa do Senhor, mas naquele impulso amoroso diz: Senhor, se tu vais, eu quero ir também contigo. E partem e descem, se a gente pode dizer assim, no simbolismo da mudança de planos, e adentram a região mais densa e mais escura da terra. E chegam a um cemitério na Via Ápia, onde um grupo de cristãos se reunia naquela noite para celebrar a lembrança do Natal do Senhor. Pedro se encanta, porque os cristãos cantavam baixinho para não serem perseguidos e descobertos. Mas o ambiente era um ambiente de paz, e em todos a emoção de recordarem a passagem de Jesus pela terra. Em certo momento, Jesus interrompe a meditação de Pedro e diz a ele: Pedro, alguém te chama, alguém precisa de ti. E Pedro observa a direção indicada pelo Mestre, um homem que adentrava ali o ambiente, trazendo ao colo uma criança enferma. Aquele homem chorava. Pedro fixa o seu olhar no semblante daquele homem e se pergunta de onde o conhecia. Parecia reconhecer no homem que chorava alguém que em algum momento havia passado pela sua vida. E de repente se recorda do momento da sua própria crucificação, quando sai da prisão e é conduzido pela soldadesca para o campo de Marte, onde a cruz já estava preparada. 80 anos, curvado, sofrido, cansado, Pedro caminha lentamente, conduzido pelos soldados. Aqui e ali, um transeunte, um simpatizante do cristianismo, alguém que havia sido por ele abençoado. Fala palavras de consolo, tenta gestos de carinho.
No entanto, em meio à soldadesca, um pretoriano se destacava por uma atitude totalmente diferente de todos os outros, porque mesmo os soldados reconheciam no apóstolo um benfeitor. Aquele homem era Sertório Aniceto. O Sertório Aniceto que agora adentrava a catacumba no cemitério, trazendo ao colo o filhinho doente. Naquele momento, lá no cortejo que levava o apóstolo para a sua crucificação, ele se irritava com a emotividade de todos diante de Pedro. E ele começa, então, a gritar palavras agressivas: bruxo, ladrão, morre logo, feiticeiro. E empurrava o apóstolo: anda depressa. Pedro chega ao campo de Marte, é colocado na cruz, mas demora aquele momento de agonia para o apóstolo. E ainda uma vez, Sertório Aniceto, irritado, pega de um calhau no chão, lança sobre a fronte do apóstolo. E o sangue jorra e ele morre. Era o mesmo Sertório Aniceto, que suplicava agora uma bênção para o filhinho, quase agonizante. E olhando a criança, olhando o homem que chorava, o apóstolo se sente invadido de profunda compaixão. E esquecendo o momento das dores passadas e das agressões vividas, ele se curva e abençoa a criança, que em poucos instantes recobra o ânimo e abraça o pescoço do pai, mais animada e feliz. O que teria levado o apóstolo, nós pensamos, àquele movimento de compaixão frente ao verdugo? E aí nos recordamos de um outro momento narrado por Humberto de Campos, agora no livro Boa Nova, quando já às vésperas da crucificação de Jesus, Jesus se reúne com os seus discípulos, informando a eles que era chegado o momento deles se separarem. Jesus sabia que estava próximo o momento da sua prisão e crucificação, e previne aos apóstolos da separação, já consolando-os. E é quando Jesus diz a eles: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Antes eu vos disse: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a si mesmo, a vós mesmos. Mas agora que vos chamo de amigos, eu vos digo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E naquele momento, ao momento tão significativo do lava-pés, e Humberto de Campos nos diz que Pedro se revolta com a passividade dos companheiros que permitem que Jesus lhes lave os pés. Ele fica revoltado e ele diz: Senhor, jamais lavarás os meus pés, sem compreender a atitude de Jesus de humildade, de amorosidade. E Jesus pergunta a ele: tu te julgas melhor do que os outros? Não, Senhor. Pedro se sente incompreendido. E mudando de assunto diz: olha, eu quero seguir-te,
Para onde fores, Senhor, eu quero seguir-te. Estarei contigo até o último momento. Jesus olha compassiva e amorosamente para Pedro e diz a ele alguma coisa num tom de alguém, de um mestre, de um amigo, de um irmão que fala a uma criança imatura. Pedro, Pedro, agora ainda não. Mestre, julgas-me mal? Não acreditas no meu amor? Não, não é isso, Pedro, diz Jesus. Logo, logo perceberás que no mundo o homem é mais frágil do que perverso. Pedro não entende muito a mensagem de Jesus. Passam-se os dias, chega a noite da prisão, aquele momento que todos conhecemos, o momento da narrativa. Tu não és o amigo daquele homem, do Nazareno, que vai ser crucificado? Primeira negativa, não, eu não o conheço. Não fazias parte daqueles que o seguiam? Não, nunca estive junto dessa gente. E Pedro nega 3 vezes. E após negar a 3ª vez, ele se lembra que havia dito a Jesus que estaria com ele até o momento final e se sente invadido de remorso e de vergonha. O tempo se passa para o apóstolo que sofre ao peso do remorso e da culpa que seu espírito carregava. Mas a misericórdia infinita de Deus renova sempre para todos nós as oportunidades de reparação e de reabilitação. E aí nós vamos à narrativa evangélica e parecemos ver Pedro com os apóstolos naquela passagem também tão significativa do barco. Eles estão a pescar quando Jesus reaparece para acalmá-los, porque eles estavam temerosos da tempestade. Jesus indica a eles para onde deveriam jogar as redes para que pudessem pescar os peixes. E depois, já à beira da praia, Jesus dirige-se a ele, ao Pedro, das 3 negações, e por 3 simbólicas vezes pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha novamente para Pedro e pergunta: Simão, filho de Bar-Jonas, tu me amas? Ó Senhor, já te disse, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela 3ª vez. E Pedro, pela 3ª vez, afirma: tu sabes, Senhor. Tu sabes quanto eu te amo. E Jesus a ele diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. A súplica de Jesus a Simão Pedro aponta para nós o caminho do serviço como instrumento da nossa reparação. A partir daquele momento, Simão Pedro torna-se a pedra angular da igreja do cristianismo nascente. E tudo isso ele recorda naquele momento em que, diante do antigo verdugo, ele percebe o significado da afirmativa do Senhor Jesus ao dizer: Pedro, Pedro, mais tarde compreenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Humberto de Campos termina a sua narrativa dizendo: para Pedro,
o serviço apenas continuava. Para Sertório Aniceto, naquele momento, uma nova vida começava. Agora ele era também um homem transformado pelo convite de Jesus. Essa semana, sorte minha, porque a gente vai reunindo, né? A gente vai refletindo aqui e ali, numa hora dessa assim, a gente diz, o que eu tenho para trocar, conversar com vocês nessa noite. E essa semana, até no Facebook, veio um recorte de uma palestra, eu chamo assim, um novo velho amigo. Porque há pessoas que você, de repente, encontra e se tornam novos amigos, mas que você tem certeza que são velhos amigos, pela alegria do encontro, cheirando a reencontro. O reencontro foi na Conferência do Amazonas, com o companheiro Jorge Elarrat, de Porto Velho. Ele estava lá, esteve conosco, participou conosco, com minha filha e comigo. E esse recortezinho que eu tive oportunidade de ver, alguém postou no Facebook, eu disse, olha o Elarrat aqui. Fui lá espiar o que ele estava falando, porque ele só fala coisas boas. E ele dizia de um processo de atração e sintonia que existe, porque é uma lei da vida, a lei de atração e de sintonia, com todos aqueles que nos prejudicaram de alguma forma. E com quem, muitas vezes, temos dificuldade, a quem, melhor dizendo, temos dificuldade de perdoar. Um processo de atração e sintonia. Aí, imediatamente, eu me lembrei do reencontro de Pedro com Sertório Aniceto. Alguma coisa ficara devendo naquele primeiro encontro, de tanta agressividade, de tanta violência, de Sertório Aniceto para com o apóstolo. Era preciso que eles se reencontrassem. E eles se reencontram no momento em que Pedro se abre para o perdão. E o Elarrat diz para nós, então, que a doutrina espírita nos ensina que o perdão é uma necessidade terapêutica. Eu adorei essa expressão. Não aguentei ficar no recorte, fiz contato com ele e disse, me manda a palestra toda, porque eu quero ver em que contexto você colocou isso. Depois eu coloco lá no Facebook para todo mundo ver e conhecer o nosso amigo, novo velho amigo. Ele, quando fala do perdão como necessidade terapêutica, ele diz que existe um vínculo entre almas que não se gostam, que nos se simpatizam, ou até mesmo que se odeiam. E ele diz para nós que a doutrina espírita nos explica e nos mostra, nos faz refletir. Quando eu não gosto de alguém, no mecanismo estranho de atração e sintonia, essa pessoa passa a residir dentro da nossa cabeça. Não é verdade? Eu penso nela a toda hora. Eu recordo que ela me fez infinitas vezes. Desejo muitas vezes mal a ela também. Ela vai ver, vai me pagar. Eu não vou fazer nada, mas Deus cuida, ainda botamos para Deus fazer a retaliação, que a gente não tem coragem de fazer muitas vezes. Então ele diz, ela está dentro da gente de tal maneira que há uma forte tendência de nós nos reencontrarmos com ela. Se não, daqui a pouco, nessa vida, quem sabe, não sei se melhor ou pior, meu Paulo, na próxima vida.
E é por isso que Jesus nos recomenda: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Ele diz todas as vezes que nós dizemos: não consigo perdoar alguém, nós estamos marcando o encontro com essa pessoa para daqui a pouco, um pouco mais próximo ou mais distante. Estamos atrelados e comprometidos com esse reencontro. Bom, como eu não quero apavorar vocês, porque a doutrina não é uma doutrina de botar medo nem susto em ninguém, posso dizer a vocês que a doutrina nos ensina também como fazer isso. Porque muitas vezes a gente diz: não vou conseguir. Olha, é porque você não sabe. Há uma tendência, né? A gente conta: não, você não tem ideia do que essa pessoa me fez. Olha, foi de uma injustiça, foi de uma maldade, foi de uma violência comigo que não dá. Eu até queria, eu sei que Jesus diz para a gente perdoar, mas eu não vou conseguir perdoar. E a doutrina espírita nos diz e nos mostra um recurso lógico de como nós podemos fazer para modificar esse sentimento difícil, muitas vezes, de mágoa, de tristeza, que nós guardamos dentro de nós mesmos. Vamos voltar à nossa narrativa, que não foi só uma historinha bonita, linda, mas que traz conteúdos importantes. Vamos ver se vocês prestaram atenção. O que foi que ajudou Pedro a perdoar? Que lembrança ajudou Pedro a sentir compaixão, ser condescendente, compreender aquele homem que estava à sua frente e que fora responsável, em última instância, pela sua morte? O que foi que fez Pedro compreender e desejar uma atitude diferente diante de Sertório Aniceto? Ele lembrou da sua própria covardia. Lembrando o ato covarde do companheiro, do Sertório, ao atirar o calhau que vai feri-lo mortalmente, ele se recorda também do seu momento de covardia, de fragilidade. Pedro, Pedro, logo, logo perceberás que o homem no mundo, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Ele se lembra da sua própria falibilidade. Ele se lembra dos seus enganos, dos seus tempos de imaturidade. Humberto de Campos diz que na hora em que começa aquela confusão, Jesus fora preso e que começam as questões, Pedro, como muitas vezes nós fazemos, ele começa a pensar na sua família. Eu tenho uma família que eu tenho que cuidar. Olha, as leis são rígidas, eles vão me prender, eu vou sofrer. Ele se amedronta, ele ainda não tem amadurecimento espiritual, resistência, resiliência, como a gente quiser chamar, para dar o seu testemunho. Porque quando a gente não dá o testemunho necessário, não é porque somos maus, é porque ainda não temos, não reunimos elementos que vão sustentar a nossa coragem para dar os testemunhos necessários. É uma questão de tempo, tempo evolutivo, de maturidade espiritual. E esse, meus irmãos, é o caminho que nós vimos trilhando há 2000 anos. Somos nós, 2000 anos depois,
aquela turba enlouquecida que nos momentos que antecederam a crucificação de Jesus, aplaudíamos na praça pública sem a menor consciência pela nossa imaturidade espiritual, da responsabilidade do que aconteceu naquela noite escura que se abateu sobre a terra. Mas nós caminhamos. Nós vivemos 18 séculos e avançando em inteligência. Chegou o momento de trabalharmos exatamente o nosso senso moral, para alcançarmos o equilíbrio que vai nos fortalecer. É chegada a hora de trabalharmos a nossa moralidade, sendo melhores, e ser melhores é irmos nos desfazendo de nossas viciações, e é irmos substituindo os nossos defeitos, os nossos vícios, por virtudes, por qualidades. É irmos desenvolvendo as potencialidades de nossa alma, desejando simplesmente, no nosso caminhar de cada dia, sermos a cada dia um pouquinho melhores hoje do que fomos ontem. É nós entendermos, no momento em que somos conclamados a trabalhar para vencer a ilusão de separatividade que existe no mundo, é preciso que nós nos olhemos uns aos outros, sejamos quem for, entendendo que, embora a nossa singularidade, porque somos seres únicos e especiais, nós somos todos iguais e irmãos. E é através do mecanismo da dor que Pedro sentiu na hora da negação, e que o fez desejar ardorosamente uma nova oportunidade. Da dor que certamente aquele pretoriano sentiu ao perceber a sua insanidade ao apedrejar um apóstolo, um benfeitor de tantos, tendo a coragem de a ele recorrer, na hora em que se sentia miseravelmente sem recursos, com o filhinho adormecido nos braços, é através desse mecanismo pedagógico da dor que a misericórdia divina nos sacode, nos alavanca, nos faz acordar para a realidade pobre que ainda existe dentro de nós mesmos, fazendo-nos, então, desejar sermos cada vez mais misericordiosos e compassivos, especialmente com aqueles que talvez um dia nos tenham prejudicado de qualquer forma. É dezembro, é Natal. Muitas vezes os palestrantes, ainda ontem o nosso companheiro Ricardo, ele trouxe essa pergunta: que presente daremos ao aniversariante desse mês de dezembro? Podemos fazer uma outra leitura dessa pergunta e poderemos nos perguntar: que presente eu quero me dar nesse Natal? E aí nós vamos recordar as máximas de Jesus, os 2 momentos máximos da cristandade. Se lembramos aqui hoje o momento em que Jesus, crucificado na cruz, olha a multidão ensandecida e, elevando os olhos e o seu coração impresso em oração a Deus, ele diz: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Nós podemos também nos recordar daquele momento sublime,
registrado de maneira poética e tão linda na narrativa dos evangelistas e em todos aqueles que se debruçam para estudar o momento inicial da cristandade na Terra. Nós vamos nos lembrar da noite de Natal. Nós vamos nos lembrar que os anjos cantaram para receber o Senhor que vinha. Mas cantaram anjos, espíritos de luz, nos trazendo uma mensagem de amor, ao dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Para que a gente possa desejar, como um presente especial para mim mesma nesse Natal, reescrever uma história no livro da vida, procurando dentro de mim mesma todos aqueles de cuja lembrança guardo em momentos difíceis, dolorosos, de desencontro, para apenas mudá-los de lugar dentro do meu coração, desejando reconstruir com estes laços de amor, na certeza de novos encontros ou certos reencontros, onde nós possamos um dia abraçar a todos estes como amigos, como irmãos. São os nossos votos de Natal. Que Deus nos abençoe. Conseguiu dizer, vamos trocar? Eu estava pensando, ela foi pega no susto. Imagina se não, hein? Depois dessa belíssima reflexão, onde a gente é convidado a refletir, que eu acho que isso que é a beleza dessa doutrina, que nos faz refletir.